Incidência e prevalência. Você conhece estes dois conceitos? Importantíssimos para a epidemiologia. É o que nós vamos hoje aprender um pouco mais. Esta figura vai nos ajudar a entender bastante. Vamos dizer que aqui nesse universo branco seja toda a população que existe num dado território. E esse balde com água, ele seria toda a população adoecida, toda a população enferma estaria representada aqui por este balde, todo esse conteúdo aqui. Quem vai se curando vai saindo por esta torneira aqui embaixo, ou quem vai morrendo. Então aqui nessa torneira saem os óbitos, as pessoas curadas, as pessoas que vão embora também desse território. Aqui em cima nós temos os doentes novos, alguém que se contaminou e vai entrar aqui no balde das pessoas que estão enfermas. E nesta outra torneira nós temos os doentes que vêm de imigração. Assim como alguns emigram, saem, outros podem chegar doentes já aqui. Qual é a grande questão que nós temos aqui? Toda a população doente, ela representa a prevalência desta doença dentro desta população como um todo. Não importa aqui se a pessoa estava doente há um mês, há uma semana, hoje, ela vai entrar aqui nesse balde contando toda a população doente. Quando a gente quer falar de incidência, aí nós temos que ter um marco temporal que vai me dar as pessoas que adoeceram nesse período apenas. Nós vamos dar alguns exemplos, tá certo? Aqui, diferentes relações entre incidência e prevalência. Então, nós temos o conteúdo completo da doença em uma dada população e território. E aqui a torneirinha está fechada agora, não está entrando ninguém, nenhum doente novo. Então, nós temos apenas aqui uma situação de prevalência. Quando a torneira se abre, aqui começa a surgir os dados de doentes novos, que vão ser o quê? Que vão representar a incidência. A prevalência, ela vai o quê então? A aumentar, porque a prevalência ela vai abranger tanto os novos quanto os antigos. E aqueles que vão sendo curados ou que vão vir a falecer, eles vão saindo daqui, porque eles já não estarão mais entre a população de doentes. Então, a prevalência ela aumenta ou diminui conforme o fluxo da incidência, que seria essa torneira aberta, e da saída do escoamento, que seria por cura ou por morte. Então, se a incidência está maior do que a quantidade de pessoas curadas ou que vem a óbito, o que é que acontece com a prevalência? Ela diminui. Então aqui nós temos uma quantidade grande de pessoas adoecendo, uma saída, seja por cura ou óbito, pequena, a prevalência vai lá para cima. Quando essa quantidade de doentes novos diminui e o escoamento também aumenta aqui, o que é que nós temos? Uma diminuição da prevalência. E a prevalência vai manter a mesma posição, nem aumenta nem diminui, se a quantidade de pessoas que adoecem fosse semelhante à quantidade de pessoas que estão sendo curadas ou estão indo a óbito. Então, a questão do aumento ou da diminuição da prevalência, ela está diretamente relacionada à quantidade de pessoas que estão adoecendo pela quantidade de pessoas que estão sendo curadas ou evoluindo para o óbito. E o que é que vai influenciar na magnitude das taxas de prevalência? Então, fatores que podem aumentar a taxa de prevalência. Introdução de fatores que prolongam a vida dos pacientes sem curá-los, uma vez que se tivermos a cura, essas pessoas não estão mais naquele balde, vamos dizer assim, já não entra no cálculo. Aumento da incidência vai aumentar também, nesse caso aqui, se as pessoas que estão sendo curadas ou vindo a óbito também não tiver aumentado, né?
Aprimoramento das técnicas de diagnóstico. Quanto mais diagnóstico nós fazemos, bem feito, maior vai ser a incidência e maior vai ser a prevalência. E migração. Pessoas doentes podem vir à região. Essa região que recebe essas pessoas doentes vai ter um aumento da prevalência. E o que é que pode diminuir? A introdução de fatores que diminuam a vida dos pacientes. Esses pacientes estão morrendo rápido, então vai diminuir. Taxa elevada de letalidade da doença, a doença mata rapidamente. Diminuição da incidência, casos novos vão diminuindo, a prevalência vai diminuindo. Introdução de fatores que permitam o aumento da proporção de curas de uma nova doença. Então, muitas pessoas estão sendo curadas, uma nova terapêutica foi inserida, o que permite a cura mais rápida, logo a prevalência vai diminuir também. E a outra situação é que pessoas saudáveis, pessoas que vêm para a região no território onde existe um quadro de doença, mas essas pessoas somam na população saudável e não na população doente. Logo, se você tem uma população maior saudável, o denominador aumenta, logo a prevalência vai diminuir. Essa planilha aqui é bem interessante. Aqui a gente vai entender bem também o que é a prevalência e o que é a incidência. Vamos mastigar bem esse assunto. Então aqui você tem 8 casos de uma determinada doença. Caso 1, fulano de tal, caso 2, tá? Aqui o José, a Beatriz, a Adriana, o Arthur, fictícios, tá bom, gente? E aqui nós temos uma linha temporal. Nessa linha temporal nós temos de domingo a sábado, primeira semana, até a quinta semana, ok? Essa linha preta é o tempo de duração da doença. Então a pessoa adoeceu aqui na sexta-feira da primeira semana e vai até o sábado da segunda semana. No caso 2, a segunda pessoa doente, ela adoeceu na segunda-feira da segunda semana e ficou doente até a quarta-feira da terceira semana. Aqui nós temos uma linha um pouquinho menor, mais curta, né? Onde a pessoa começa no sábado e fica bom na outra sexta. Então nós temos um período menor aqui da doença nessa pessoa. E aqui ó, nós temos uma linha bem maior, essa pessoa levou mais tempo para se recuperar. Mas onde é que a gente quer chegar com isso? Os dois pontos importantes aqui é o início da doença e o fim da doença. Se eu peço para vocês, por exemplo, na segunda semana, nós temos quantos casos da doença? Então, o intervalo da segunda semana vai dessa linha aqui, que a seta indica, até esta. Então, aqui nós temos um caso na segunda semana, 2 casos, 3 casos, que esse começa aqui no finalzinho, mas está na segunda semana. Outro caso, o 4º caso, e o 5º caso aqui na segunda semana. Esses outros casos aqui, eles não entram na segunda semana. Então, quantos casos nós temos? Qual é a prevalência de casos em número absoluto da doença? 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que a prevalência, nesse caso aqui, é o número absoluto de casos. Se nós quiséssemos calcular o coeficiente de prevalência dessa doença, aí vamos dizer aqui que essa população seja uma população de uma creche, certo? Aqui vamos dizer que é uma doença que contaminou a população que está nessa creche. Nós temos ali 50 pessoas. Então, o coeficiente de prevalência aqui vai ser o quê? 1, 2, 3, 4, 5, dividido pelo número da população que está em risco, que é 50. Logo, nós temos 0,1 como dado. E aí eu vou multiplicar por quanto? Aí depende do cálculo que eu quero fazer. Eu posso multiplicar por 100. Vamos fazer 100%. Então eu vou fazer vezes 100. E nós vamos ter 10% de prevalência na segunda semana. Tá claro, pessoal? Vou repetir aqui. Nós temos qual o coeficiente de prevalência na segunda semana dessa enfermidade, sabendo que nós temos uma população no local, no território, de 50 pessoas. Então, nós pegamos o número de casos total, que a gente quer prevalência,
Dividimos pela população, que é 50, e vamos aqui, no caso, multiplicar por 100, para ter o número em percentual. Então, o coeficiente de prevalência vai ser 1, 2, 3, 4, 5, dividido por 50 vezes 100. Quem define se é 100, se é 1000? Aí é o epidemiologista ou o profissional de saúde que está fazendo o cálculo. Algumas taxas a gente já usa por 1000, como mortalidade, por exemplo, número de óbitos por 1000, para não ficar um número muito fracionado, tá certo? Mas agora, aqui na segunda semana, eu quero o coeficiente de incidência. Se eu quero incidência, a pessoa aqui no número 1 que está doente, ela não conta. Por quê? Porque incidência eu não pego quem começou na semana 1. Eu pego os que começam na semana 2. Então eu tenho 1, 2, 3, 4 casos novos na segunda semana. 4 dividido por 50 vezes 100. Eu tenho 8% então da minha população, da minha incidência na segunda semana. Se eu peço primeira e segunda semana, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 casos novos. Se eu peço na quinta semana, o coeficiente de incidência é 0, porque não tem nenhum caso novo na quinta semana. Os 2 casos que eu tenho aqui, que dura de domingo até a quarta-feira, esse aqui da sexta até a sexta-feira, eles são casos antigos, porque eles começaram na semana anterior. Caso antigo em relação à quinta semana. Logo, eu tenho aqui o quê? O coeficiente de prevalência, que vai caindo, né? Onde seria o maior caso de prevalência que nós temos? Possivelmente aqui na terceira semana, que nós temos 1, 2, 3, 4, 5 casos. É a minha semana de maior prevalência. Mas a semana de maior incidência seria essa segunda semana, que eu tenho 1, 2, 3, 4 casos novos. Alguma outra semana eu tenho 4 casos novos? Não, aqui eu tenho 1 caso novo. Na quarta semana, 1, 2 casos novos. E na quinta semana, nenhum caso novo. Então, acredito que dá para entender bem nessa tabela. Qual é a diferença quando a gente vai calcular incidência e prevalência? Recapitulando, a incidência eu olho apenas para casos novos, onde eles começam. E a prevalência eu olho os casos, tanto casos novos quanto casos antigos. Na quarta semana, por exemplo, a prevalência aqui vai ser calculada em cima dos antigos, os que começaram anteriormente, e também dos que estão começando na quarta semana. Tá certo? Então, para recapitular os conceitos, nós temos aqui indicadores de saúde, estamos trabalhando medidas de morbidade, prevalência e incidência. E a taxa de ataque nada mais é do que a taxa de incidência num dado local, como a gente está fazendo ali na planilha anterior. A gente quer saber a taxa de ataque de uma diarreia, por exemplo, numa creche. Pode ser aquele quadro anterior, tá certo? Risco de adoecer. E nós temos e vimos também nos trabalhos anteriores medidas de mortalidade. Taxa geral de mortalidade, mortalidade infantil, taxa de letalidade, entre outros. A incidência, portanto, ou taxa de incidência, expressa o número de casos novos de uma determinada doença durante um período definido, numa população sob o risco de desenvolver a doença. A incidência, portanto, ela é calculada assim: número de casos novos ocorridos numa população em determinado período, vezes 1000 pode ser vezes 100, número de pessoas sob risco de desenvolver a doença no mesmo período, que é o que a gente fez na prática naquela tabela. Aqui como exemplo, região norte e região sudeste, número de casos novos confirmados de síndrome da imunodeficiência adquirida por 100 mil habitantes. Aqui, já multiplica por 100 mil, tá vendo? Na população residente em determinado espaço geográfico no ano considerado. Por que a gente está trabalhando região? Então, a população total residente no período é muito grande. O denominador sendo muito grande, o número de casos novos ele vai ficar muito fracionado. Então, eu multiplico por 100 mil, porque eu vou ter o quê? 0,9 por 100 mil, 2,2 por 100 mil. E recapitulando, a prevalência média, a proporção de pessoas numa dada população
que apresentam uma específica doença ou atributo em um determinado ponto do tempo. O número de casos conhecidos da doença num determinado período, dividido pela população durante o mesmo período, vezes 100.000. Esse 100.000 também é relativo, tá? Pode ser mudado. Quaisquer dúvidas sobre incidência e prevalência a gente conversa, vocês podem me enviar dúvidas e eu vou enviar um texto também complementar. Um abraço.